boa tarde. O seu Amazônia Mulher já está no ar. E é notório que ao longo dos anos, a cidade de Manaus e os grandes centros urbanos têm passado por mudanças climáticas significativas e o calor intenso atinge principalmente a nossa saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre arborização e é por isso que eu convidei a consultora ambiental Ruth Lima. Ruth, seja muito bem-vinda à Amazônia Mulher. Obrigada, Paula. Boa tarde. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Ruth, você formou em Direito e é especialista em Direito Ambiental, dentre outras especialidades. A questão ambiental sempre norteou a tua vida? A questão ambiental passou a ser significativa para mim em Manaus, porque eu sou do Rio de Janeiro e eu nunca vi meio ambiente como... Isso nunca me tocou tão profundo quanto em Manaus. Manaus e a Amazônia, porque eu acabei conhecendo os 62 municípios do estado e isso foi me tocando essa coisa da pujança ambiental aqui. Nossa, você já está morando há 12 anos aqui em Manaus. Há 12 anos. Então você já é manauara, né, Ruth, digamos assim? Espero que vocês me aceitem assim, né? Ruth, você então sempre trabalhou com essa área ambiental. Olha aqui, um pouquinho de inveja de você que já conhece 62 municípios aqui de Manaus, do Amazonas. O teu trabalho te proporcionou isso, Ruth? Foi. Inicialmente, quando eu cheguei a Manaus, eu fui trabalhar em projetos de assentamento do INCRA, em Parintins e no ramal do Pau Rosa e no PDS Morena em Presidente Figueiredo, com assistência técnica à agricultura familiar. Depois eu fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente do município, a SEMAS. Depois eu fui trabalhar na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SDS, e posteriormente na Associação Amazonense de Municípios, com a elaboração do PLANSAN, né, que foram os Planos Municipais de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E o meu último contato mesmo com a administração pública foi em Coari. Eu passei lá uns 3 meses na Secretaria de Meio Ambiente de lá. E aí eu decidi partir para uma carreira solo. 4 anos, a Ruth abriu uma empresa de consultoria ambiental. Ruth, o que te motivou a tomar essa decisão? Eu sou inquieta, e eu não consigo trabalhar com limitações. E eu achei que quando eu estava na administração pública, aquilo me limitava. E a Terra me deu a possibilidade de não ter limitações, de fazer o que eu quero, o que eu acho que vai contribuir, que vai melhorar a minha vida e a vida das pessoas, né? E a Terra me proporciona isso, me proporciona expandir as minhas atividades com mais facilidade, porque é muito mais fácil você gastar dinheiro de uma empresa, né, do que na administração pública, porque tem todo um procedimento legal e burocrático que tem que ser obedecido. Numa empresa é muito mais fácil da gente fazer atividade. A gente pensa hoje, programa, se organiza e daqui a um mês a gente já faz a atividade. Então foi por esse motivo de liberdade e facilidade. E então, se você já tem 4 anos aí de empresa, foi uma decisão acertada, né, Ruth? E o que uma empresa de consultoria ambiental faz? Por exemplo, eu quero abrir um empreendimento, eu preciso do auxílio de vocês? É mais ou menos isso? Nem todo empreendimento, né? São os empreendimentos que têm significativo ou potencial impacto ambiental. Vou exemplificar empreendimentos de construção civil, né? A cidade de Manaus ainda é uma cidade que tem vegetação, né? Tem vegetação, tem fauna, e flora significativa. Então, um empreendimento que vai acontecer em lugares que tem fauna, que tem flora, esse empreendimento vai precisar fazer um inventário de fauna, um inventário de flora, para ver a potencialidade ambiental daquele empreendimento. E é isso que nós fazemos. Nós fazemos inventário de fauna, inventário de flora, nós fazemos, se houver fauna significativa ou
com limitações como preguiça. A preguiça, se vier um trator, ela não consegue escapar com facilidade. Então a gente resgata esse animal e leva para um lugar mais adequado, um parque ou um refúgio da vida silvestre. E esse é o nosso trabalho. A gente presta consultoria para as empresas que, por suas características de empreendimento, vão causar impacto ao meio ambiente e os órgãos ambientais vão solicitar dessas empresas que elas se adequem ou minimizem seus impactos. E é isso que a gente faz estudos ou ações para minimizar esses impactos. Poxa, que bom. Então, o empresário que quer abrir aqui um empreendimento em Manaus, ele precisa do auxílio de um órgão ambiental, de outros órgãos da prefeitura. A Ruth estava me falando que hoje ninguém abre mais uma empresa se não passar por todos os órgãos da prefeitura e tiver tudo de acordo, né? A prefeitura fez uma coisa que eu achei muito interessante. Para você ter o teu alvará definitivo, você tem que passar por cumprir uma série de etapas. Então você tem que estar licenciado pela SEMAS, você tem que ter a certificação da Anvisa, você tem que ter o AVCB do Corpo de Bombeiros. Então é uma série de controles que o poder público foi tomando para que os empreendimentos possam oferecer menos risco possível aos seus consumidores, né? Ao ambiente que ele está instalado. Poxa, que bom. Assim, a nossa fauna e a nossa flora continuam preservadas, né? Esse é o objetivo, que cause o mínimo de impacto possível numa cidade que a gente não pode esquecer. Manaus é uma floresta que nós decidimos desenvolver, que nós decidimos urbanizar. Só que a gente tem que ter o cuidado no desenvolver, o cuidado no crescimento. Vamos crescer sim, que a cidade precisa sim de crescimento porque tem potencial, mas vamos crescer ordenadamente, vamos crescer respeitando as especificidades locais, que são fauna, flora, que são características que devem ser consideradas aqui, que são os nossos igarapés, né? Que a gente tem que levar em consideração. Belezas dessas que encantam uma carioquinha que já está 12 anos aqui em Manaus, não quer nem pensar em sair daqui, né, Ruth? Não. No Amazônia Mulher de hoje, nós estamos falando sobre sustentabilidade, arborização. E se você também quer sugerir um tema, é muito fácil. Basta enviar um e-mail para a nossa produção, que é amazoniamulher@amazonsat.com.br. Quero agradecer a vocês aqui de toda Manaus, às vezes até do interior do Amazonas, que manda sugestão de pauta pra gente. A gente vai procurar atender a todos vocês, viu? E tem também o Facebook do Amazônia Mulher, que é facebook.com/Amazônia Mulher. Curte a gente que você também fica por dentro aí de tudo que acontece aqui na cidade referente ao mundo feminino. E tem o nosso Instagram, que é @AmazôniaMulher. Já está seguindo a gente? Não? Tenho certeza que tá com o celular aí na mão, né? Então pronto. Segue a gente que você fica sabendo aí tudo o que acontece nos bastidores do programa. Você sabia que o IBGE, em 2013, informou que Manaus é a segunda cidade com menos árvores em espaços abertos? A gente só perde para Belém do Pará. É um dado muito chato, né? Para conversar com a gente sobre esse assunto, sobre outros assuntos aqui, nós convidamos a consultora ambiental, ela que é formada em Direito, especialista em Direito Ambiental, Ruth Lima. E a gente falou no primeiro bloco sobre a empresa da Ruth, que presta consultoria para empresários que vão abrir um empreendimento, né? Ruth, você dá ali consultoria para não ter tanto impacto na nossa fauna e na nossa flora. Ruth, você que já trabalha com isso há muitos anos, você tem percebido que Manaus nós temos chegado assim, a um calor meio que extremo? Tenho percebido isso fazendo um trocadilho na pele mesmo, porque a gente faz muito trabalho de campo e a gente sente essa sensação térmica desconfortável quase que diariamente, né? E nas nossas atividades mesmo diárias de sair pela cidade, e a gente vê o desconforto em razão da baixa quantidade de vegetação na cidade, e uma cidade que já foi e é uma floresta, né? Tem características ainda. E isso muito porque se foi suprimindo vegetação para se ocupar a cidade, mas a gente não foi recompondo.
né? E isso faz parte desse dado do IBGE, né? Que a gente suprimiu, mas não recompôs. E foi a partir dessa tua sensação que você decidiu criar um projeto chamado Arboriza Manaus? A gente estava fazendo um trabalho de monitoramento e resgate de fauna no empreendimento no Parque das Laranjeiras. E nos 2 primeiros dias em que havia vegetação, a sensação térmica era muito boa. Quando no 4º dia 70% da vegetação tinha sido suprimida, o calor era a sensação que a gente tinha era de estar num deserto. A nossa boca começou a rachar. Eu acho que a coisa que eu mais gastei em uma semana foi em água. Água e protetor solar. Mas foi muita água. Eu comprei uns R$300 de água. Porque a nossa sensação, e a gente desidratava muito rápido por causa da sensação de calor, né? O mal-estar era muito ruim. E eu sofro do que chamam comumente de leseira baré. Se eu estiver com muito calor, eu não consigo raciocinar. Eu fico lerda mesmo. E aí eu pensei assim, gente, imagina, eu vou entrar no meu carro daqui a pouco, vou ligar meu ar-condicionado e a minha sensação térmica vai melhorar. Quem trabalha na rua, quem é pedestre, quem é usuário do espaço urbano é diferente de mim. Como é que essas pessoas vivem? E outro momento também foi trabalhando como advogado, porque advogado tem uma vestimenta que, para mim, é incompatível com o estado do Amazonas, né? Só que tem que se vestir. E eu sempre cheguei em fórum molhada, porque o calor é muito intenso, né? E nessa toada, os colaboradores, nós pensamos, vamos fazer alguma coisa? E a gente achou que o projeto Arboriza Manaus caía bem nessa realidade, né, de Manaus. E aí a gente propôs, inicialmente era um desafio, o desafio Arboriza Manaus. Desafiar outras empresas em Manaus, porque empresário a gente tem mais disponibilidade financeira, apesar de trabalhar muito, mas é diferente de uma pessoa física. E aí a gente disse assim, vamos fazer um desafio aos empresários de Manaus, especialmente a consultores ambientais, de plantar árvores em Manaus. Só que eu pensei assim, não vou desafiar ninguém. Desafiar como um desafio a pessoa ser obrigada. Vamos fazer diferente, vamos fazer um desafio do bem, né? Quem quiser oferecer a sua cidade e que a sua cidade lhe retribua em bem-estar, planta uma árvore, pega uma muda, a SEMAS distribui no viveiro dela que fica lá no IFAM, no Zubim, 5 mudas para cada cidadão. Isso você pega lá sem pagar nada, 5 mudas. Então, da gente fazer esse movimento autônomo, né, de vou plantar uma muda, vou cuidar melhor do meu espaço, da minha rua, né, vou pegar o meu lixo e não jogar no horário que a coleta de lixo não passa, vou começar a ter comportamentos positivos, né, comportamentos proativos. E o projeto Arboriza Manaus é isso, é um projeto que tende a plantar 1000 mudas na cidade de Manaus, colaborar, né, com 1000 mudas ou mais, porque pela minha percepção, a gente vai acabar fazendo mais do que isso, de forma colaborativa com a SEMAS, com outras instituições que queiram agregar, né, para que a gente possa fazer mais atividades desse porte. E plantar 1000 mudas, não só plantar, mas fazer a manutenção. E a gente tem feito isso numa primeira atividade que a gente já fez. Não é só largar a muda lá abandonada, é verificar como é que ela está se desenvolvendo, se o nosso projeto está dando resultado. E vocês tiveram o início desse projeto em que mês de 2014? Nós fizemos a nossa primeira atividade em 20 de dezembro de 2014, no Parque Desembargador Paulo Jacob, que fica ali entre a 7 de setembro e a Major Gabriel. É uma área do Prosamin, né, que o Prosamin era aquela área que tinha as palafitas e que o Prosamin retirou e fez urbanização. E ali a gente verificou que é um espaço muito grande, mas sem uma árvore.
No Amazônia Mulher de hoje, nós estamos falando sobre sustentabilidade, arborização aqui da nossa cidade. E se você quiser rever o programa, você pode assistir através do boraver.com.br. Não só o Amazônia Mulher, como todos os outros programas do canal, viu? Hoje quem está conversando com a gente é a advogada especialista em direito ambiental, Ruth Lima, ela que tem um projeto assim muito bacana, que é o projeto Arboriza Manaus, e a gente já conversou um pouquinho sobre ele no segundo bloco. Você falou, Ruth, que vocês começaram lá em 2014, em dezembro, e ali vocês notaram que não tinham muitas árvores e vocês vamos plantar árvores aqui. Ali não tinha árvore nenhuma, né? E a gente conversou com o pessoal do Prosamin, né? Da área de meio ambiente do Prosamin, e eles indicaram essa área como uma área de interesse para se plantar mudas. E aí nós fizemos a atividade lá, foi bem positiva, apesar de só nós da Terra e alguns parceiros nossos estarem lá para fazer toda a atividade, mas a gente viu que a população começou a perguntar, né? Quem nós éramos, se a gente era do poder público, por que a gente estava fazendo, quanto é que a gente gastava para fazer aquela atividade, onde é que a gente pegou as mudas, né? Só que o nosso foi tudo adquirido com recursos próprios e dos nossos parceiros, né? Que fizeram doação em dinheiro para que a gente pudesse adquirir as mudas, adquirir grade de proteção, para a gente contratar serviço de pessoal para abrir as covas, para a gente poder ter uma infraestrutura mínima para atender os participantes do evento. Eu acho que isso é o que inibe muito mais as pessoas, né? Esse custo. Mas como eu falei no bloco anterior, a SEMAS distribui mudas, então mudas tu não precisaria gastar. Abrir uma cova, eu acho que é a coisa mais fácil, né? Pega a boca de lobo e abre ali a covinha e faz o plantio da muda. Pode ser frutífera ou florestal, aí você escolhe. E a atividade no Prosamin, ali do Parque Desembargador Paulo Jacob, foi muito produtiva, porque a gente faz o monitoramento e a gente viu que o índice de mortalidade dessas mudas, de 180 mudas que a gente plantou, morreram 5. É claro que a gente plantou num período muito adequado, né? Dezembro é um mês de chuva na região amazônica, então a gente também procurou fazer tudo dentro do plano de arborização urbana da cidade de Manaus, seguir espaçamento, tamanho da muda, para que a gente possa oferecer uma contribuição de qualidade e não qualquer contribuição. E, Ruth, no cronograma, está previsto e até quando o plantio dessas mudas? 1 ano, porque é 1 ano com plantio e acompanhamento. Não é só 1 ano plantando muda desesperadamente na cidade de Manaus, porque existe a época certa, tamanho certo, e tem áreas que só, se a gente precisar regar essas mudas, só pode à noite, porque tem áreas da cidade que você só pode trafegar com caminhão à noite, então carro-pipa só poderia trafegar no horário noturno, mas a gente tem programação para 1 ano. E vocês contam com a ajuda, você e o pessoal da sua empresa, de outras empresas parceiras também, que são privadas? São privadas. A gente conta com o apoio da Aliança Incorporadora, da PDG, da E-Soluções, que é uma empresa de informática, da MP Fertilizantes Orgânicos, que deu todo o adubo orgânico para o projeto, da Incertec Estamparia Metálica, que forneceu todo o gradeamento para as mudas, da Amazon Laje, que pagou algumas mudas, né? Como a Aliança PDG também comprou mudas para o projeto, e da ONG Sapeca, que é a que a gente tem formado o vínculo para trabalhar na área do salmão de coleiras, né? Que é uma espécie criticamente ameaçada em extinção, né? E é uma espécie da cidade de Manaus. É o mascote, como dizem, né? O mascote da cidade de Manaus. É a espécie carro-chefe da nossa cidade e que está em vias de extinção porque a gente não tomou os cuidados adequados. E o projeto Arboriza Manaus tem também esse sentido, de trabalhar em áreas de incidência do salmão.
recuperar essas áreas para que ele também possa recuperar território e hábitat e também ter disponibilidade de alimento para essa espécie. Vocês pretendem atingir, Ruth, todas as localidades de Manaus, todas as zonas de Manaus? A gente tem trabalhado entendendo que a SEMAS é o órgão ambiental da cidade de Manaus e que ela tem identificado as áreas prioritárias para se recompor. E é nesse sentido, trabalhar as áreas que a SEMAS, dentro dos aspectos técnicos, identificou que carecem de recuperação de vegetação. Então, a gente tem trabalhado seguindo as diretrizes que a SEMA estabeleceu como área prioritária. Pode não ser toda a cidade, mas serão os pontos elementares para essa cidade. Ruth, eu queria que você falasse, para finalizar, o que esse projeto tem te trazido de retorno, tanto para a sua vida profissional quanto pessoal, para os seus colaboradores ali também da sua empresa. O retorno, na verdade, nós que estamos devolvendo alguma coisa para a cidade de Manaus. Somos nós que estamos em dívida com a cidade de Manaus. Então é uma sensação de bem-estar, de que eu digo que gosto dessa cidade e estou tendo ações proativas de sentimento por essa cidade. Porque eu entendo que a gente só faz coisa por afetividade. Então, quando você tem afeto à cidade que tu vive, ao lugar que tu vive, tu vai tratá-lo bem, né? O Arboriza Manaus tem sido assim de extrema importância para nós, porque tem norteado o que a Terra quer como uma empresa de consultoria ambiental. Será que a gente só quer o lugar comum de regularizar empreendimentos sem devolver alguma coisa para essa cidade? Não. Nós queremos, sim, fazer as nossas atividades, gerar lucros e empregos, mas com responsabilidade socioambiental, dizendo para a cidade de Manaus: você me dá alimento, você me dá teto, você me dá uma série de coisas positivas e eu também estou devolvendo para você, estou compartilhando as coisas boas que você me dá. E o projeto Arboriza Manaus é isso, é compartilhar o que Manaus tem dado, especialmente para mim, como profissional, como pessoa. É compartilhar esse bem-estar que Manaus me deu. E o projeto Arboriza Manaus não tem a pretensão de ser o melhor projeto, de ganhar prêmio, nada disso. A gente quer mesmo colaborar. A grande palavra é colaboração. Meus parabéns, Ruth, para você, para todos os colaboradores, viu? Quem quiser fazer parte pode ligar para onde? Para o 3611-0380, que é o nosso escritório, e tem os números de celular, que é o 9193-5398, 8194-6137. A gente também tem uma página no Facebook, que é Terra Consultoria Ambiental, e tem o nosso e-mail, nosso site. Nosso e-mail é contato@terraconsultoriaambiental.com e o nosso site é o www.terraconsultoriaambiental.com. Puxa, muito obrigada. Olha, eu tenho certeza que esse programa, eu falando com a Ruth ali nos bastidores, já me senti também motivada a fazer alguma coisa, porque é muito fácil você reclamar: ai, tá tão quente, Manaus não para com esse calor e tal. Você anda ali, a gente estava falando até que você anda na Getúlio Vargas, que é uma das grandes vias aqui de Manaus, e sente uma coisa diferente, sente um friozinho e tal, é bacana de andar porque tem árvores ali em todo meio fio. Agora vai andar no sol de meio-dia, na Djalma Batista, na Constantino Nery, que você vai sentir a sensação térmica é diferente, já foi comprovado isso. Em 2008, a SEMAS comprovou isso, que a sensação térmica na Djalma Batista para o centro, para Getúlio Vargas, é muito diferente, né? E que bom, assim, que você teve essa iniciativa e também levou outras pessoas juntos com você até, de que se incomodar com alguma coisa, que é muito fácil você entrar no seu carro e sentir o friozinho ali do ar-condicionado e o resto das pessoas, não tenho nada a ver. Os poderes públicos que façam alguma coisa. Meus parabéns, viu, Ruth? Nós que agradecemos, eu agradeço especialmente o convite, né, para compartilhar
com outras pessoas o projeto Arboriza Manaus. A gente convida todo mundo que está incomodado com calor, incomodado, que a indignação passe para a ação. Porque é muito fácil você ficar indignado, agora é difícil se movimentar. E como advogada, um recado é que a legislação diz que nós somos responsáveis pelo meio ambiente, nós temos o dever de proteger a sociedade. Então a sociedade sou eu, é você, né? Todo mundo. Então nós temos o dever de fazer alguma coisa. Verdade. Olha, eu quero agradecer também a todas vocês de casa pela companhia, viu? Gostei muito do bate-papo de hoje, tem tudo a ver com a visão do Amazonsat, com a nossa preocupação também. Nós lá também plantamos mudas, colaboramos com o meio, para que o nosso meio ambiente, o lugar que nós vivemos, seja um pouco melhor, mais agradável. Eu quero agradecer também a SKN Incorporadora, ao estande do Soberane, que hoje foi o cenário do nosso programa. Um beijão para todas vocês, eu vou ficar aqui papeando um pouco mais com a minha amiga Ruth Lima. Tchauzinho!